Boa noite, queridos companheiros. Nós estamos falando aqui da nossa Casa Espírita Cristã, SEC, no município de Vila Velha, Espírito Santo. Okay, obrigada. E nós estamos aqui com alguns companheiros. Presencialmente, nós temos o nosso companheiro, que nós vamos dar boa noite a todos, nosso companheiro Chacur, nossa companheira Odete, Estácio, Gedeon, Alexandre, Berenice. E virtualmente, aqui pelo Zoom, nós temos o nosso companheiro Francisco Chico e a nossa querida Rita Coelho. Nós estamos estudando o... Caiu? Tem que dar... Pois é. Nós estamos estudando Mateus, capítulo 12, versículo 32, onde Jesus, onde está registrado... Só por isso. Aqui embaixo. Está registrado as palavras de Jesus falando para os fariseus. E quem quer que disser uma palavra contra o Filho do Homem, a ele se perdoará. Mas quem disser algo contra o Espírito Santo, a ele não se perdoará, nem nesta era, nem a era prestes a vir. Nós estamos nos baseando o nosso estudo no vídeo do nosso companheiro Aloysio Elias da Silva, lá do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Uberaba. Estamos seguindo o mesmo capítulo, o mesmo versículo, capítulo 12, versículo 32, e a gente vai acompanhando o vídeo e, oportunamente, quando há alguma razão para comentários, para acrescentar alguma informação, para reflexão, nós interrompemos o vídeo para a manifestação nossa ou de alguém que queira se manifestar. Então, nós vamos aqui compartilhar o vídeo do nosso companheiro. Eu cliquei, mas deu uma escorregada. Deixa eu ver aqui. Isso. Nós paramos no minuto 56. Uns 55, uns quebradinhos. E quando ele está comentando sobre o passarinho Matita Perê, que não sei se vocês conhecem, é um passarinho que normalmente se manifesta, o seu canto é ouvido só à noite. E ele tem apenas 2 tons no seu canto, faz. E Tom Jobim se aproveitou desse canto para fazer a música, inclusive em Águas de Março, a música é Águas de Março, tan, 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 de modo geral, a maior parte da linha melódica repete o canto do Matita Perê. E também existe uma outra história que quem quiser assistir o vídeo, nós vamos pedir ou assistam o nosso, que nós estamos no vídeo 68, ou pode assistir o vídeo do próprio Luiz Elias, que é número 150, lembrando que é capítulo 12, versículo 32. Então, ele está contando sobre como esse vídeo, esse passarinho tem um significado. Você pode escolher 2 caminhos, né? Esse canto, essa linha melódica com apenas 2 tons, pode simbolizar 2 caminhos, um caminho de um lado, por um tom, um caminho para o outro. Obviamente, isso é tudo uma simbologia, mas vamos ver o que ele vai dizer, que é muito interessante. Depois ele fala também do sabiá, que o sabiá, por ter vários cantos, não sei se vocês conhecem o canto do sabiá, laranjeira, é uma coisa muito linda, e o canto dele é muito melodioso, e ele não tem apenas 2 tons, ele tem... Eu acho lindo, já ouvi, é até difícil repetir, porque ele tem variações. Então, o que ele comenta, o Aloysio Elias, se nós fôssemos nos basear no canto do sabiá para escolher um caminho, ia ficar difícil, porque é tanta nota, tanto tom, e nós não saberíamos como escolher. Então, vamos ver o que ele fala, que é muito interessante.
E agora vem a parte que acho que vocês acharam mais complicada, que é essa história de que não vai ser perdoada nem na era presente, nem na era que está por vir. Olam. Ele está repetindo aquele texto que eu li de Jesus, do capítulo 12, versículo 32, onde ele está destacando que não se perdoará nem nessa era, quem disser alguma coisa contra o Filho do Homem, não se perdoará nem nesta era, nem na era que está por vir. E ele destacou essa frase, e vai, em cima dessa frase, fazer os comentários dele. Não é do Filho do Homem, é do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Muito obrigado, o Alexandre está aqui nos corrigindo. Quem disser algo contra o Filho do Homem, se perdoará. Mas quem disser algo contra o Espírito Santo, e aí ele está, a ele não se perdoará nem nesta era, nem na era que está prestes a vir. E é muito interessante nós observarmos esse estudo minucioso do Aloysio Elias, porque ele explica muito, de forma bastante clara, que as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, se nós não buscarmos o conteúdo, o espírito do ensinamento, da lição que ele está falando, que tudo é lição para nossas vidas, não apenas para aquela época, mas para a eternidade, nós possivelmente não compreenderemos. Então, é importante que nós estudemos para conseguir entender e refletir sobre o que Jesus quis deixar para nós. Rezé e Olam Rabá. O dia de hoje e o porvir. Ele está falando em... Bom, isso é complicado. Vamos com calma nisso tudo. Quando a gente estava escrevendo O Celeiro de Redenção, eu digo a gente porque foi um livro escrito a muitas mãos, né? Para quem não sabe ou não se lembra, O Celeiro de Redenção, aquele trabalho que eu organizei, né, que tem o Haroldo escreveu um capítulo, a Ilha escreveu outro capítulo, né? O Gladstone escreveu, sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu quero fazer uma outra anotação aqui, gente. Esse livro da Redenção, cada um escreve um capítulo. E o mais curioso é que ele, falando sobre o livro, comentando sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Ele, Haroldo, a Ila Pinheiro, essa madre católica, participa desse livro e escreve um capítulo. Isso é maravilhoso. Você vê que ela realmente não tem qualquer tipo de preconceito. Ela já aceitou, inclusive, participar de palestras em instituições espíritas. Mas ela é católica, ela é uma estudiosa do Evangelho, tem curso de doutorado do Evangelho, tanto que ela estudou, e ela aceita o convite do Haroldo, do Aloysio, para deixar o seu comentário escrito num livro espírita, para mostrar que não tem nada a ver religião, né? Essa é a opção de cada um. O importante é a fé, é a espiritualidade, é o seu entendimento, a aceitação de que existe um Pai que é Pai de todos nós e nós somos todos irmãos. Então, nós escrevemos um livro sobre outro livro. E assim, foi muito trabalhoso, porque o Brasil, Coração do Mundo é um livro muito combatido, muito criticado, e a gente precisava mostrar a profundidade e a grandeza desse livro do Humberto Campos, né? E era um livro sobre o Brasil, e foi escrito entre 2013 e 2014, foram anos difíceis, todo mundo sabe disso. Enfim, nesse processo de composição do livro, a gente contou com muitas notícias do mundo espiritual, sobre a obra, sobre o trabalho do Humberto Campos. Só que a gente tinha que ser muito criterioso, então havia umas reuniões mediúnicas que eram feitas pela equipe, lá em Belo Horizonte. Se faziam perguntas sobre a obra do Humberto Campos, perguntas sobre a situação do Brasil. Vinham as respostas do mundo espiritual. Só que o pessoal que coordenava esses trabalhos mediúnicos tinha um cuidado de pegar as comunicações gravadas ou transcritas e passar para a equipe que eu estava coordenando para falar, ó, analisa, vê se isso tem fundamento com base na literatura espírita. Uma dessas informações me impactou muito, que foi o seguinte.
perguntaram para a espiritualidade, como é que Humberto de Campos teve acesso a essas notícias e essas cenas históricas? Por exemplo, Jesus chegando em terra brasileira, ladeado ao lado de Ismael. Como é que Humberto de Campos visualizou isso se ele não estava lá? Aí os espíritos, os benfeitores, instrutores espirituais, disseram o seguinte, que Humberto de Campos tinha acesso a tudo que ficou registrado no fluido cósmico universal. Oi? O pessoal fala, como assim? Não. Tudo que acontece, acontece dentro do fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal fica impregnado com tudo que acontece. Para o romance, né, senhor Adelmo? Como é que o Emmanuel estava lá? Ele não estava lá para ver? Nem sempre estava. Como é que ele sabe do que aconteceu com Paulo na caverna? Ele não estava lá? Tudo o que acontece, tudo que acontece, todo o logos planetário, tudo que se sentiu, tudo que se disse, tudo que se fez, está registrado no fluido cósmico universal, como a gente grava essa palestra minha na câmera da Juju. Como eu estou gravando minha voz. A memória psíquica dos personagens que estavam participando. O interessante disso tudo, inclusive no livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz que ele via exatamente como se fosse um ecrã, né? Que é a tela, como se fosse uma tela de computador, uma tela de filme. Ele via passarem aquelas cenas. E eu me recordo, quero até deixar isso para vocês, que eu nunca me esqueci disso. Há coisa de uns 30 anos, a Casa Espírita recebia muitas obras de distribuidoras espíritas para que a Casa Espírita analisasse e verificasse da possibilidade de mandar pedir esses livros, de adquirir esses livros. Eles mandavam gratuitamente para serem analisados. E teve um momento que estava muito livro e o Eliomar, Globo Cipriano, desencarnado, né, o ano passado, ele que fazia essa leitura, ele não teve muito tempo. Eu preciso dizer, Alba, você se importaria se eu te passasse um livro para você analisar para mim? Você lê e depois você me diz o que você achou. O título do livro, nunca esqueci, Visões Espíritas na Terra e no Ar. E esse livro, o que não me recordo é o nome do autor. Ele fala justamente sobre todas essas cenas, e isso aqui veio, o que o Aloysio Elias está falando, veio corroborar. Quer dizer, ele está reproduzindo com o espírito de reunião mediúnica, vocês entenderam, né? Explicou para eles, né? Para eles, na reunião mediúnica, como essas cenas, o Humberto de Campos conseguia captar essas cenas. E o Emmanuel também. No nosso lar, né? O André Luiz pôde lá dele. Eles deram no filme parece dando um cartucho para ele, ele não sabe como que é na realidade, para ele ver as memórias psíquicas dele. Aí ele vai ver que quem fazia a prece para ele era só a mãe e aquela mulher que levava o marido lá, que ele atendia de graça. Então, na nossa memória psíquica, tem todos os nossos arquivos. Então, os personagens que participavam tem também um filme da memória de cada um de nós. Tem sim. Então, por exemplo, o Pedro, se pegar a memória psíquica do Pedro, pega todas as passagens de Jesus na qual ele estava presente. Também. Mas o interessante desse livro é que tinha, obviamente, um médium que tinha a capacidade de visualizar essas cenas. Alguns médios em algumas partes do mundo, né? E eles visualizavam batalhas havidas há vários anos, vários séculos, e percebiam tudo no ar, gravado no éter. Percebiam as lutas, as brigas, as mortes, o barulho, o som da batalha, das espadas, das lanças.
tudo. Aí eu pensei, gente, tudo. Por isso que eu acho que quem tiver essa capacidade, e tem tanta gente que visita Jerusalém e os lugares onde Jesus esteve, conseguirá captar e ver, visualizar aquelas cenas de Jesus. Deve ser maravilhoso. Vocês devem ter participado da reunião que aconteceu no seu Chico, tá? Ele estava na vez passada com o todo. Quando um espírito está perseguindo muito outro, o mundo espiritual, o dirigente espiritual, alimenta o dialogador de inspiração, ele fala, mas foi você que começou primeiro. Aí mostra uma cena de outra encarnação para ele. Dessa maneira aí também. Ele mostra a cena certinho, cara, não sou eu. É você sim, você que foi ele. Aí ele toma um susto. Você já viu? Já, eu já fiz isso. Pois é. Há muitos anos. É o varo espiritual, né? E aquela história da fotografia do pensamento, lembra que Kardec fala na Gênesis? E quando uma pessoa pensa em matar outra, e ele fica com aquela ideia, exatamente. Ele fica com aquela ideia, ali é como se fosse uma ideia única, né? E um outro espírito pode ver aquela ideia, outros espíritos podem ver aquela ideia e podem estimulá-lo. Está na memória de cada espírito encarnado. Mas é interessantíssimo, né, gente? A gente verificar que não adianta esconder nada. E nem mentir, porque está gravado. Verdade. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Vamos lá. Tá tudo lá. Mais uma vez aí aquela história, né? Depois que descobri o Espiritismo, não consigo pecar em paz, né? Essa tecnologia do plano espiritual é capaz de captar, retirar do fluido cósmico universal essas informações e transmitir para quem vai numa tela, por exemplo. Exatamente, assim, dona Cíntia. Eu, Aloysio, tudo que eu fizer fica primeiro num HD interno, a memória e a consciência. Fica também num HD externo, porque o corpo e o perispírito grava as impressões de tudo que eu sinto e penso. Mas fica também nas nuvens. Entendeu? Tudo que eu jogo do meu computador, Aninha, que vai para as nuvens, fica onde? Nas nuvens. No drive do Google. E fica ali até quando? Para sempre. Não entenderam? Calma. O pessoal de Belo Horizonte mandou informação, falou assim, certifica e vê que esse negócio é muito doido. Averigua aí. Aí eu saí que nem um maluco, levantando tudo que eu podia levantar de informação sobre o fluido cósmico universal. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro que minha avó leu 2 vezes, chegou para mim e falou assim, meu filho, você precisa ler esse livro para me explicar, que eu não entendi. Eu falei, vó, você está doida? Eu li também, não entendi bolhufas, né? Tive que ler um monte de vezes para entender alguma coisa. E isso aqui é alguma coisa que eu entendi. Lá no capítulo 1, intitulado Fluido Cósmico, o André Luiz pega e diz assim, o fluido cósmico é o plasma divino, hálito do Criador, ou força nervosa do todo sábio. É o pensamento de Deus. E esse pensamento de Deus, ele é um plasma. Ele é moldável, maleável, como se fosse uma argila. Sabe a calçada da fama? Tá aqui, né? Aquele cimento ali fresco, o artista vai lá e imprime a palma da mão lá, a assinatura dele lá, porque aquilo ainda está em estado de plasma. Prosseguindo. Nesse elemento primordial, que é a base de tudo que existe, vibram, ondas, vibração, eletromagnetismo, e vivem constelações e sóis, mundos
e seres, como peixes no oceano. Entenderam? Isso é exatamente o que Kardec fala na Gênese, que nós estamos mergulhados no fluido cósmico. Você vê, Kardec deixou registrado na Gênese, depois vem André Luiz, através de Chico Xavier, e fala a mesma coisa. Só que ele é evangélico, não? O André Luiz fala dos mundos, dos sóis e dos peixes. Ele fala que nós estamos mergulhados, Kardec, né? No fluido cósmico universal, como os peixes estão mergulhados na água. Nós estamos imersos, mergulhados no fluido cósmico universal. Quer mais loucura? Aloysio, o que está fora dele? Nada. Onde é que está Deus? Ao meu redor e dentro de mim. Sabe aquela história? Deus está vendo. Não existe, não há uma separação entre Deus, o sistema nervoso de Deus e o meu sistema nervoso, entre o pensamento de Deus e o meu pensamento. Eu estou nele, eu respiro nele, eu penso dentro de Deus. E Deus vibra dentro de mim. Isso é uma coisa muito louca. Quando você pergunta aos espíritos, Kardec pergunta, né? Como é que a gente pode compreender, vocês podem compreender? Não. Ainda não tendes os sentidos capazes de sentir, de perceber. Ele está fora da nossa condição de entender. Só que eu acho que ele está fora do que pode ser universal. Ele não está dentro, não. Não, é o respiro. O universal é um produto dele. É. Uma criação. O que ele fala que é um hausto, né? Então, se é o hausto. É uma criação dele, tanto o princípio espiritual quanto o princípio material. Então, Deus possivelmente esteja fora, pela lógica. Agora, ele não tem capacidade de explicar isso. É só uma questão de sentimento. É uma coisa muito louca você pensar que você está envolto num pensamento muito maior, num amor, numa energia muito maior, e que essa energia envolve você, todo o nosso planeta, todos os planetas, todos os mundos, todos os sóis, todas as galáxias e os outros universos que também não existem só um universo. Exatamente. Ele não sabe que tem depois do buraco negro. Quer dizer, isso é louco. Está tudo conectado a Deus. Tem como você fazer nada. Eu fiquei com a dúvida lá que ele falou aí, que ele fala que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, né? E estamos mergulhados em Deus. Né? Eu substituiria por dizer que nós estamos conectados a Deus. Nós estamos ligados a Deus, mas Deus ele não está dentro de nós. Isso no popular a gente fala, não, Deus está dentro de nós. Nós estamos dentro dele. Nós estamos dentro do fluido, que é um produto dele. Ele está conectado a gente. Exatamente. Mas quando ele fala isso, ele não fala dessa forma. Ele fala que nós estamos dentro de Deus. Nós estamos conectados a Deus. Porque quando os espíritos perguntam, onde está escrita a lei de Deus? Mas são as leis. Sim, mas se são as leis, é porque foi ele que perguntou. Não seria o fluido cósmico universal o próprio Deus? Não, eu acho que também não. O cósmico universal é uma criação de Deus. O princípio espiritual, que é diferente do fluido cósmico universal, também é uma criação de Deus. Porque no livro dos Espíritos tem três coisas no universo. Não, só existem três coisas. Matéria, espírito e Deus acima de tudo. Então, Deus está acima de tudo. Ele está acima do fluido cósmico, né, da matéria, e acima do espírito. Espírito, Deus acima de tudo. Mas ele está conectado tanto ao espírito quanto à matéria. Então, ele está conectado.
universo. Por isso que Três elementos gerais, né? não cai uma folha de uma árvore que Deus não saiba. Não saiba. Exatamente, porque está tudo conectado a Ele. É interessante isso. Mas Ele está acima disso. No livro dos Espíritos está escrito isso. Sim, Deus ele é o superior. Matéria e espírito. Deus Exatamente. Matéria e espírito são produtos está na dele. base da matéria, espírito e Deus está no verso. São produtos dele, né? Da Exatamente. criação dele. Mas no costume popular, todo mundo fala, Deus está dentro de você. Igual ele está falando, nós estamos dentro de Deus. Mas estamos conectados a Ele. Mas se ele é a inteligência suprema, ele tem que estar fora de nós. Ele nos coordena, mas de fora. É uma coisa meio difícil de explicar. Porque você está falando aí. Você fala aí. Os corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ele tem que respeitar, é uma lei natural, tem que respeitar. Eu penso assim, Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, depende. Porque se o espírito entrar dentro de você, ou chegar perto de você, passar, você Ele não está ocupando o mesmo espaço que eu. Passou. Ele passou pelos pontos vazios que o meu corpo tem, como qualquer outra matéria tem. Um exemplo que ele pode pegar assim, bem rudimentar, é um carrinho desses controles remotos. Você está aqui, você controla todos os movimentos do carrinho. O controle remoto ali, você muda os canais da televisão. Porque o controle está na mão dele. Ele controla tudo, mas ele não está dentro do carrinho. Ele não está dentro da televisão, ele está de fora. Sim. Ele tem supervisão e controla tudo. Não, sim, estou dizendo assim, em termos de separação. Eu ainda tenho que estudar mais. Eu já vi um vídeo do Haroldo que ele fala que está tudo dentro do fluido cósmico, está tudo dentro do fluido cósmico universal, igual ele falou. Só que ele fala, a única coisa que está fora é Deus. Ele fala isso para mim. Mas fora, ao mesmo tempo, dentro. Não. Porque tem. Deixa eu te explicar para você. Ele está conectado. Fora, mas não fora. O que eu quero dizer? Não fora assim. Pois é, que eu quero dizer. Tem gente que acha que Deus, né, é uma figura, ainda humaniza um Deus, e acha que Deus está lá longe. Ele não pode estar longe. Ele está isso. Só que a inteligência dele está fora. Porque senão, como é que ele teria criado? Não, e aí ele não poderia também trabalhar. Foi ele que criou. Não, mas é difícil de explicar e a gente não tem muita condição de querer entender e explicar. Pois é, isso tem que estudar muito ainda, porque ainda tem muitas coisas a acrescentar aí. Para ter uma ideia, que está escrito lá dentro, Jesus fala, os puros verão a Deus. Não, ele disse que ele viu. Só os espíritos puros é que vem Deus. Ele disse, eu conheço o Pai. Sim, ele está até acima do espírito puro, né? Ele é um Cristo. Mas eu digo o seguinte, no Sermão da Montanha ele fala, os puros verão a Deus. Então, quem não é espírito puro, é difícil, não viu ele. Aliás, esse verão, como será que é esse verão? O que você vê? Você vê, você sente, você percebe, você é envolvido por aquele amor? É uma coisa que... Eu acho que ver vai ser meio complicado. Eu acho que você vai entender Deus melhor. Né? Porque Deus é algo tão grandioso e diferente da natureza nossa que a gente ainda, por mais que a gente não queira, a gente ainda visualiza Deus como alguém. Né? Por isso que é bom a gente pensar em Jesus. Se a gente estiver visualizando, está muito bom. Eu prefiro muitas vezes pensar em Jesus. Até porque vamos para adiante. Para a gente chegar a Deus, ele é o caminho, né, Chico? Isso. Vamos para adiante, que eu estou curioso aí com esse negócio aí do Aloysio Elias. Tudo que eu sentir, tudo que eu pensar, tudo que eu falar, tudo que eu fizer, está registrado no fluido cósmico universal. Continua. Compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos. É a energia onde todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou
e com toda razão, isso é frase de Paulo, que em Deus nos movemos e em Deus existimos. Entendeu? Esse Paulo era danado, hein? 2000 anos atrás ele já tinha dado a ideia. Em Deus nos movemos e em Deus existimos. Nada escapa de Deus. Luiz, mas eu ainda não entendi a história de gravar o que a gente faz, e o que a gente fala, e o que a gente sente. Como é que é isso? Aí nós pesquisamos mais. E depois eu fiquei sabendo, alguém comentou comigo que inclusive parece que o Haroldo usou isso numa palestra dele aí, não sei qual. Lá no livro Parnaso de Além Túmulo, no capítulo 15, Matéria Cósmica, um soneto do Augusto dos Anjos. Olha o que o Augusto dos Anjos vai dizer isso lá no Parnaso de Além Túmulo. Primeiro livro do Chico, 1935. Olha o que o Augusto dos Anjos vai dizer. Glória à matéria cósmica, à energia, potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. Agora presta atenção. É do mundo o od ignoto, o éter divino, onde Deus grava a história do destino, dos seus feitos de amor, no amor, imersos. Livro onde o Criador inimitável grava com o pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos. É como se a vida fosse um grande romance, o fluido cósmico universal fosse o papel onde essa história vai ser impressa. Eu sou um personagem dessa história, mas o que eu farei nessa história, como eu vou aparecer nessa história, como eu vou me portar dentro dessa história, eu determino. Vamos usar outra linguagem artística? Um filme. É como se a vida fosse um grande filme, o fluido cósmico universal está registrando todas as imagens e todos os sons. Eu sou um personagem dessa história, desse filme, e eu determino que papel eu quero ser. Se eu quero ser o vilão, se eu quero ser o herói, se eu quero ser o mocinho, se eu quero ser o bandido. Eu determino, porque eu estou interpretando o papel de mim mesmo. E o fluido cósmico universal está guardando tudo. Tudo, todo logos. Tudo que eu sinto, tudo que eu penso. É como se dentro desse filme, em que o fluido cósmico universal está me registrando, está me filmando, e eu sou o personagem, quando o Batista Perê cantar, eu decido se eu parto em fuga ou se eu fico e enfrento o inimigo. E isso vai determinar a minha história dentro da grande história. Que viagem, Luiz. E o versículo? Vamos voltar no versículo? Olha lá como é que ele faz sentido agora. E quem disser uma palavra, logos. E quem sentir um sentimento, e quem pensar um pensamento, e quem fizer um ato, contra o Filho do Homem, contra o Jesus de carne e osso que viveu na Galileia, a ele se perdoará. Vai aparecer feio no filme, mas não tão feio. Mas quem... Oi? Releva. Mas quem disser algo contra o Espírito Santo, quem, na hora que o Batista Perê cantar, decidir partir em fuga e fugir da vida por artifícios mil, é desonrar o compromisso com o Espírito Santo, ele não se perdoará.
vai ficar impresso, vai ficar registrado, tanto para esse tempo, quanto para daqui 6.000 anos, para daqui 10.000 anos, é como está registrado. Isso é um peso, hein? Depois eu posso reescrever minha história, aparecer em cena de outra maneira. Mas aquilo que eu fiz, aquilo que eu senti, aquilo que eu falei, está gravado. E não tem volta. Por isso que não se perdoará. Esse perdão aí é no sentido de não passará em branco. Não será posto de lado. Vai ficar registrado. Você pode estar muito arrependido do que fez, você pode até agora fazer um monte de bem para cobrir esse pecado. O que você fez de mas o pecado... tanto faz o que você fez de claro, ele está falando de mal, mas tem tudo. Tudo fica gravado. É isso que ele está dizendo, de não se perdoar, eu estou entendendo como se fosse algo que vai te machucar ou imprimir no seu perispírito, e depois você vai ter que trabalhar durante séculos, às vezes, para poder corrigir aquilo. Né? Ou uma forma de expressão bem forte que ele usou para poder a gente entender que não podia fazer isso. Até porque Deus é todo misericórdia. É isso que eu ia dizer. Até porque tudo que você fizer contra Jesus, ou seja lá contra quem for, também vai ficar registrado, né? E o caso de não ter perdão, se ele está se referindo a não ter perdão, essa questão de ficar registrado, tudo fica registrado. Eu não entendi qual é a diferença. Tanto que você fizer de bom ou de ruim, fica registrado. Fica registrado, Chico. É óbvio que você mais à frente, você vai evoluir. Então, fica registrado o que você fez de errado, inclusive o que você foi lá no início, o princípio espiritual ainda crescendo, se desenvolvendo, fica tudo registrado. Não, eu sei, eu entendi. E depois ele se limpa, ele se purifica através das boas ações, que também ficam registradas. Mas o que você fez de errado, aquilo não se apaga, assim, do éter. Sim, mas não é só contra o Espírito Santo, então, como ele coloca aí, não é só contra o Espírito Santo, é contra tudo. Né? Porque eu não entendi a diferença do que ele está falando, que contra o Filho do Homem será perdoado, mas contra Deus não será perdoado. Quer dizer, então se fica registrado. Se ele está querendo, peraí, Chaco, se ele está querendo dizer que não será perdoado o fato de ficar registrado para a eternidade, ou que terá consequências quanto a isso, no caso, tudo fica registrado e tudo traz consequências. Né? Eu não entendi a diferença. Chico, eu estou entendendo que seria uma força de expressão que Jesus quis dizer para a gente não cometer esse tipo de delito, porque seria muito difícil de recuperar. Porque quando você fala sobre o Filho do Homem... Quer dizer, é uma questão de entendimento subjetivo. Quando você fala sobre o Filho do Homem, Jesus não vai se importar se disserem porque ele nasceu no ano tal, ele era filho de fulano, porque, como dizem aí, né, fizeram um filme aí, ele teve um caso com Madalena, porque ele fez isso assim, assim. Não importa para Jesus, ele não tem a mínima, não liga a mínima para o que falarem dele. Isso se perdoará, porque para ele, falar ou não falar, tanto faz. Agora, o que não se perdoa, o que você faz contra você, contra Deus, mas contra você mesmo. Você fazendo contra Deus, você fazendo contra você próprio. Porque você vai ficar, o que você fizer vai ficar gravado. Mas não se perdoará em termos, é o que o Chaco está falando, em termos de ficar registrado. Então, não tem como, não tem perdão ali, não tem borracha que limpe o que você fez. Mas, à medida que você for evoluindo, as suas ações vão cada vez ficando mais limpas, mais bonitas, as suas virtudes vão crescendo, você vai evoluindo. Então, tanto fica o ruim que você fez, como também o belo, o bonito, o espírito puro em que você vai se tornar. Eu entendi assim. Isso quer dizer aquela mesma frase que eu acho que o André Luiz falou, o Chico Xavier, não sei, né?
Ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim, né? É a mesma coisa. Exatamente, Chico. Você falou, pensou bem. Na realidade, é força de expressão como Jesus usou em outras passagens também. Eu não consegui entender essa diferença dele aí, que é tanto para Deus como para Jesus ou para quem quer que seja. Mas vamos ver se ele continua aí, se ele esclarece. Porque se existe a misericórdia, qualquer coisa, qualquer delito que a pessoa fizer, ela perdoada. Ela vai ser perdoada, porque ela vai trabalhar aí os que seja milhares de anos, mas isso aí é mais como o Chapu está falando, é uma força de expressão, porque claro que existe o perdão. Exatamente. Claro que vai existir perdão. Até porque Deus não condena ninguém. Deus não condena ninguém. Exatamente. Quer dizer, o Espírito... ele colocou, é como se o Espírito Santo fosse alguém que se deixasse ofender, não será perdoado e tal. Mas, às vezes, as palavras, é como o Chapu está falando, e as palavras, naquela época, tinham que ser bem fortes, para que as pessoas pensassem no que fossem fazer, e diziam, não posso fazer isso porque não vou ser perdoado. E tinha que ser uma palavra forte. Aí, à medida que as pessoas foram evoluindo e foram aparecendo até descobertas científicas que ajudaram a compreensão melhor das leis divinas, né? Das leis naturais, as coisas foram melhorando. E o Espiritismo veio nos trazer o Evangelho Redivivo e inúmeras outras informações acrescentadas por Kardec, pelos espíritos através Chico Xavier, né? E que estão abrindo o entendimento a coisas que a gente, naquela época, talvez nós mesmos, né, jamais poderíamos imaginar. Primeiro, não sabíamos nem mesmo que a Terra era redonda. Tem gente que ainda acha até hoje que está. Se ele tá colocando uma figura de linguagem para a época, para que fosse uma palavra forte, para que não se ofendesse, né, o Espírito Santo, no caso aí, se ele está falando apenas para ter um respeito a mais, aí sim, eu consigo entender. Pois é, isso aí. Vamos para adiante? Estou melhorando aqui o ambiente, que o negócio está atrapalhando. Então, vamos lá. O vídeo está chegando ao fim, mas vamos lá. Que você cometeu está gravado. Oa! Eita! Muda a perspectiva completamente. Cada vez que eu for agir mal, eu vou respirar e falar, opa, o que eu fizer agora está gravado. Não é esse o medo que o povo tem do ao vivo na televisão? Outro dia, a Dani Calabresa foi no Luciano Huck, fez uma besteira lá, de repente ela mesma falou assim, ao vivo é trágico, né? Tá feito, tá gravado. Se for para o YouTube, então acabou. Olha o peso que Jesus está dizendo, gente. Se você fizer alguma coisa que deponha contra o projeto de Deus para o homem, pensa bem, porque o que você fizer está registrado na história do universo. E se eu falar uma coisa louca para o senhor. Do mesmo jeito que o Humberto Campos pegou e assistiu a vida de Jesus para escrever o Boa Nova, né? O episódio da chegada do Cristo com Ismael no Brasil, para escrever Brasil, Coração do Mundo.
Todos nós, no ato do desencarne, vamos viver um looping em que todos os lances da nossa vida vai passar aqui, ó. Porque a parte tensa desse processo que eu estou descrevendo aqui para vocês, não é quando você está protagonizando, é quando depois, no mundo espiritual, você vai sentar para assistir. Até porque, enquanto você está fazendo, muitas vezes você nem percebe que você está fazendo errado. Muita coisa é inconsciente. A gente faz por hábito. Repetitivo. Exatamente. São os vícios que são arraigados em nossos, porque a gente, quando a gente ainda tem o discernimento de perceber a tempo, meu Deus, eu falei isso, né? Mas eu não devia ter feito isso. Mas já fez. Agora, quando você realmente desencarna, os espíritos falam, né, que passa como se fosse um filme de toda a sua vida. Você mostra isso, estudando com o mentor as passagens, o que ele poderia fazer para melhorar, naquele livro Getúlio Entre Dois Mundos, mas muito bacana aquele livro. Eu li também, mas tem tanto tempo. Não é só o que a gente faz, é também aquilo que a gente não faz. Mas a questão da fotografia do pensamento, quando Kardec fala, do que o espírito planeja, né? Que fica impresso aí, tanto que ele pensa com tanta intensidade naquilo, planejando, por exemplo, vou pegar fulano, vou matar, vou fazer, pegar numa cilada, e ele fica ali planejando aquilo que fica impresso no pensamento, no éter. Mas é o que Kardec diz, mas tal ato pode ou não se realizar. Mas isso que o Alexandre está falando também é interessante. Pois é, exatamente. Você não fez, né? Assim você vai te mostrar o que você poderia ter mudado. Eu estava entendendo no sentido que você pensa, mas não faz. Mas o pensamento também está passando por um momento com alguém, um terceiro, alguma coisa assim, e que a sua ajuda você simplesmente negou. Deixe de fazer. Negou, nem se qualquer. Deixa passando. A pessoa vem te falar do que ela está passando. Às vezes você tem condições de ajudar e deixa falar. Deixa ela. Não faz nada. Aí essa não ação é mal também. É o bem que você deixou de fazer, né? Fala isso. Os espíritos falam. É interessante. O bem que você não faz é o mal. É o mal. Mas é lógico que tudo tem a ver com o grau de entendimento e de sabedoria da pessoa. Os agravantes e os atenuantes. Exatamente isso que eu ia dizer. Os agravantes e os atenuantes. Tudo tem a ver com o entendimento da pessoa, com a capacidade de captar, de não captar, com a sua ignorância, né? O conhecimento mais profundo ou menos profundo. Tudo é. Então tá. Então vamos acabar o vídeo aqui, tá? Não tem jeito de apagar a fita. Aí, dona Cíntia, você vai até perguntar para o seu benfeitor, escuta, não tem jeito de nós sumir com isso aí, né? Editar. Aí, a Juju do plano espiritual vai te falar assim, não, dá para você continuar filmando e na próximo episódio, na próxima encarnação, você fazer diferente. Mas o que foi registrado nesse que passou, está registrado. Não é para a gente desesperar, é para a gente assumir responsabilidade, olhar para a vida com mais seriedade. Ninguém veio aqui para brincar, nós estamos sendo filmados. Sorria. Você está sendo filmado. Sorria. Você está sendo filmado pelo fluido cósmico universal. A gente desencarna. Aí, no mundo espiritual, você vai dizer, isso a Globo não mostra. Entendeu? Aí você está perdido. Você aí vai te mostrar o que você não devia ter feito. E é muito
Muito simples. Aproveita o silêncio, para com o barulho de WhatsApp, o barulho de Facebook, busca o silêncio, só para escutar assim, ó. 2 notas. Bom? Até a semana que vem. Agora, o fato de estar sendo gravado não é o problema, de ficar gravado não é tanto o problema. Não sei se ele vai falar isso mais para frente, mas o grande problema é que está registrado em nós e as pessoas vão ler isso em nós. Sim, verdade. Mas o outro, né, da gente não tem problema. O problema é a gente mesmo ver o que fez. Que a condenação é feita pela nossa própria consciência. E existem casos, eu não sei se Chapur e Estácio já estavam, não sei se a Alexandre lá, o Beré estava também, o Dé, mas não sei se pegaram esse caso. Uma pessoa que esteve aqui, o senhor, com a esposa, depois sumiram, nunca mais retornaram. E ele estava muito, muito chateado, constrangido, porque ele havia emprestado o carro dele para uma pessoa, e essa pessoa não devolveu o carro dele. Ele não se conformava, ele se sentia extremamente agredido com aquilo, queria entrar na justiça para pegar o carro, mas ele não tinha como comprovar que o carro tinha sido emprestado, que não sei o quê, E eu falando para ele, disse, meu irmão, mas por que ele fez isso comigo? Eu falei, provavelmente você está resgatando alguma coisa. As coisas só acontecem com a gente quando a gente fez algo no passado, em outra encarnação, prejudicou o outro, e agora o outro está tomando de volta. Não, mas o que eu fiz lá ficou lá. Ele não se conformava, ele achava que o que ele podia ter feito era outra vida. Não tinha que cobrar nessa. E quem que convenceu? Ele não se convencia. Não, mas isso está errado. Não tinha a base ainda. Ele veio aqui o quê? Umas 4 vezes, eu acho. Exato. E ele não queria conviver com isso. Ele estava muito revoltado. Ele havia tido uma boa vontade de bem antes, já. Por isso deve ter uns 8 anos já. Muito tempo. Então, gente, nós vamos terminar aqui. Vou dar uma boa noite a vocês, pedir a vocês para não saírem daí. Ritinha, tudo bem com você? Oi, meu bem, estou bem. Estou prestando atenção aí no... Participou de tudo hoje? Nossa aula. Então, oi? Assistiu tudo hoje, tranquilo, graças a Deus. Hoje deu tudo certo, que bom, né? Hoje deu tudo certo. Graças ao computador de Chacu, que nós estamos no computador de Chacu. Vamos orar pelo computador de Chacu. Pois é, mas Chacu vai ficar 3 semanas fora, então eu tenho que dar um jeito no meu. Chacu, deixa o seu computador aí na SEC aí para nós. Pois é, bem bom. Gente, claro. Brincadeira, Chacu, brincadeira. É brincadeira, Chacu. Então tá bom, gente. Eu vou dar uma boa noite a todos, agradecer a presença. O carro também, acho que era bom desse azul. Não, eu acho que eu não tenho mais, não. Eu vou ver se então, falar para a SEC para comprar um computador igual o seu. Viu? Então, gente, boa noite. Muito obrigada pela presença. O estudo hoje tem sido proveitoso sempre. Não é só quando houve essas interrupções é que a gente não conseguiu dar uma sequência, mas eu acho que tá legal. Muito interessante, são reflexões muito importantes para a nossa vida, e nós devemos realmente agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade maravilhosa de nós termos acesso a esse conhecimento e podermos vivenciar esses ensinos, assimilar esses ensinos de Jesus de uma maneira mais tranquila, mais consciente, entender o que Jesus, embora isso não seja um entendimento único, nem está fechado. Como diz Chacu, são quantos? 74? São opções de 70 opções pois é, eu disse isso, de entendimento de passagens que Jesus fala. Tem vários aspectos, várias formas, vários caminhos a serem tomados para o entendimento.
Os hebreus que falavam isso. Os hebreus, né? Aqueles estudiosos dos hebreus que falavam isso. Ok. Mas eu ainda quero entender direito esse negócio aí, dessa colocação que ele fez aí, que eu ainda não consegui entender direito, não. Ok. Vai pesquisar. Vamos todos pesquisar. Boa noite para todos. A gente vai fazer a prece depois. Vamos desconectar aqui. Muito obrigada por tudo. E fiquem com Deus. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Fique com Deus.